Olá, tudo bom? Me chamo Matheus Oliveira, sou projetista aqui da Enegim, então provavelmente eu fiz o seu projeto e hoje nós vamos estar gravando aqui referente às faturas de energia, tá bom? Tanto o modelo físico quanto os modelos digitais. Vamos estar aqui ensinando você como ler a conta, tirando algumas dúvidas, explicando como funciona a questão do autoconsumo, como você constatar ele e como você fazer essa comparação de quanto você realmente injetou e o quanto você realmente produziu e o quanto você está consumindo de verdade, tá bom? Então fica ligado que nós vamos estar com dicas excelentes para você. Vamos analisar agora esse primeiro modelo. Aqui nós conseguimos estar verificando o seu código único, o mês faturado, a data de emissão, que é muito importante estar verificando, que tem que estar dentro, após o período de consumo. Aqui nós conseguimos estar verificando o número do medidor, a constante da fatura e aqui o consumo faturado, que nesse caso aqui o do cliente foi de 100, tá certo? Aqui ó, nós conseguimos analisar o período de consumo. Essa data é muito importante, pois ele completa os 30 dias certinhos dentro da análise da Amazonas Energia. Vindo aqui em itens faturados, nós conseguimos estar verificando a questão do consumo, que no caso aqui o do cliente foi de 100 kWh a 0,834850, que é a tarifa sem imposto, tá bom? Então ele multiplicando esse 100 por essa tarifa sem o imposto, ele vai ter esse valor de 83,48, que no caso aqui é o consumo 1. Por que, Matheus? Porque no caso, quando faz essa troca do medidor antigo para o novo, que é o bidirecional, geralmente ele vai gerar duas faturas, tanto a do novo quanto a do antigo. Então eles vão juntar as duas faturas, tanto do medidor antigo, que já estava circulando o consumo, quanto do medidor atual, que já está gerando um outro consumo. Aqui nesse caso nós conseguimos observar que esse cliente ele conseguiu compensar em 4 unidades consumidoras. Então aqui nós conseguimos verificar que ele transferiu 2.426 para uma unidade consumidora, 1.465 kW para outra, 909 kWh para outra e 252 para outra unidade consumidora. Isso é o excedente daquilo que já compensou a unidade dele, tá certo? Que ele transferiu para as outras unidades consumidoras que foram cadastradas como beneficiários. E aqui embaixo nós conseguimos observar a energia reversa acumulada para a ponta. O que é isso, Matheus? Isso aqui são os créditos que ele tem disponível. Então, ele conseguiu ter, mesmo compensando em outras unidades consumidoras, ele ainda tem um crédito de 7.498, que pode ser utilizado nas demais faturas que podem estar vindo nos outros meses. Tá certo? Pode ser utilizado no período de chuva, no período onde a radiação é menor, e ele vai precisar utilizar uma parte desses créditos para abater a conta dele. Então ele consegue estar utilizando esses créditos, que são o excedente. Aqui embaixo nós conseguimos ver a energia ativa, que no caso aqui na parte da descrição da grandeza é energia ativa, que é a energia que você consome da concessionária, né, da Amazonas Energia. E a energia reversa fora a ponta, que é a energia que você injeta, que você produz e você injeta na rede. Então, quando você for verificar o quanto você realmente injetou e o quanto você realmente consumiu, é só você pegar o atual menos o anterior. Aqui, nesse caso, nós vamos verificar aqui que o consumo da energia ativa desse cliente foi 10, a leitura atual, menos 3, que no caso vai ser 7, o que é registrado do novo consumo, do novo medidor. E como são duas faturas, a desse e a do antigo, o total dessas duas faturas nessa conta foi 100, que é a leitura do anterior com essa nova. Mas geralmente quando chegar para você, já vai chegar já diretamente o seu consumo já do seu próprio medidor certinho, tá bom? E quando você fizer essa diferenciação, vai dar o seu consumo faturado que você realmente faturou, que foi realmente registrado no seu medidor.
tá certo? E energia reversa, quanto ele injetou, Matheus? A mesma coisa, a gente pega a leitura atual menos a leitura anterior, que no caso aqui foi 7.308 menos 2.349, que dá um total de 4.959. E como funciona, Matheus? Ele primeiro injetou, tá certo? Ele injetou essa energia na rede e primeiro compensa aonde o sistema está instalado, que no caso é a geradora. Então vai compensar primeiramente onde está instalado. É assim que funciona a questão de compensação. Ela compensa primeiro onde está instalado e o excedente ela consegue estar mandando para as outras unidades consumidoras que estão cadastradas no mesmo titular da UC da geradora, tá certo? Então, no caso aqui, esse cliente compensou tanto na dele e o restante ele mandou para as outras casas que ele tem, as outras unidades consumidoras que ele possui. Ah, Matheus, eu verifiquei no meu aplicativo que eu gerei mais do que foi injetado na rede. O que é isso? O que está acontecendo? A Amazonas Energia não está registrando certo? O que está ocorrendo? O que pode ocorrer? Geralmente a diferença entre o que está sendo produzido e o que realmente foi injetado nós chamamos de autoconsumo. O que é o autoconsumo, Matheus? O autoconsumo é uma parte da energia que a casa acaba consumindo da sua rede, do seu sistema, tá certo? Então, como os sistemas eles são interligados, enquanto o seu sistema está gerando, a casa acaba consumindo uma parte daquilo que está sendo produzido, entendeu? Então, exemplo, Matheus, no meu aplicativo, vamos ter um exemplo aqui dessa conta. No meu aplicativo constou que eu injetei 5.300, só que na minha conta está dizendo aqui que eu injetei só 4.959. Quanto foi o autoconsumo? Você pega o quanto produziu nesse mesmo período de leitura da sua conta e diminui pelo aquilo que foi injetado nesse mesmo período de tempo. Tá certo? Então, exemplo, no aplicativo diz que ele produziu 5.300. A gente pega os 5.300 menos esses 4.959, que ficaria aqui 5.300 menos 4.959. O autoconsumo dele seria de 341, que a casa acabou consumindo da geração. Tá certo? Então, basicamente, são esses detalhes que você deve se atentar, tá bom? Nesse modelo de conta, que você consegue estar verificando, consegue estar calculando quanto realmente você consumiu, quanto você realmente injetou e fazer essa diferença para estar verificando, se policiando também na questão do autoconsumo, tá certo? Ele pode ser caracterizado, a questão do autoconsumo, quando você adquire um novo equipamento ou quando você passa a utilizar mais ainda um equipamento em específico. Então, muito cuidado nessa questão do autoconsumo, porque geralmente pode estar aumentando o seu consumo e o sistema não conseguir injetar o suficiente para estar compensando depois, para estar abatendo depois a sua conta, tá bom? Então esse foi o modelo número 1, tá bom, gente? Eu já vou estar verificando aqui agora o modelo 2 e vamos lá. E para você que possui esse modelo de fatura, eu vou estar detalhando algumas informações que são um pouco diferentes do modelo anterior. Aqui embaixo, né, em dados da leitura, deixa eu aproximar um pouco mais aqui pra gente. Nós conseguimos estar verificando aqui a energia ativa, fora a ponta, e a energia reversa. Aqui em cima nós conseguimos verificar que tem a leitura atual e a leitura anterior. E conforme eu já havia verificado para vocês, como eu já havia informado para vocês, para você ver o que realmente foi constatado, o que realmente foi medido, é você pegar a leitura atual menos a leitura anterior. Só que a gente fazendo o cálculo aqui, deixa eu só abrir a calculadora, a gente fazendo o cálculo aqui, a gente pega a leitura atual menos a anterior, que no caso ficaria aqui, ó. A gente pegando os 684 menos os 127, daria 557, que seria o que realmente foi consumido na concessionária de energia ativa. Só que você observa aqui no canto que tem
já o registrado. Essa é a diferença da leitura atual e a leitura anterior. Então ele já vem aqui constatando o quanto você realmente construiu, o quanto você realmente consumiu. Então já vem aqui, nessa parte aqui onde está escrito registrado, já foi feita essa diferença da leitura atual menos a leitura anterior. Então já vem aqui os 557. Mas é sempre bom você fazer esse cálculo para você realmente, né, conferir e ver se está tudo certinho, tá bom? Aqui nós conseguimos estar verificando a energia reversa, que é a energia injetada, tá certo? Leitura atual, né, que é de 919, menos a leitura anterior, que é 3, que no caso aqui vai dar os 916, conforme está aqui nessa questão do registrado. Esses dados eles são muito importantes para a gente ler a próxima etapa da descrição da conta, que são os itens financeiros, tá bom? Vamos lá. Aproximar um pouquinho mais aqui. Aqui nós conseguimos estar verificando dois consumos. Mateus, por que dois consumos? Aqui nós conseguimos estar verificando esse consumo de 100 kWh e esse consumo de 457 kWh. Por que ele divide em dois consumos? Eu vou já explicar para vocês, tá certo? Mas antes, é importante a gente pegar o quanto que foi injetado e o quanto está batendo. A gente consegue estar verificando aqui, ó, que a energia reversa acumulada que ele tem é de 459. E aqui, ó, em crédito de geração fora ponta, ele conseguiu abater 381,52. Esse valor seria, no caso, 457, tá certo? Que ele injetou, vezes a tarifa sem imposto. Então, no caso, você pega 457 vezes os 0,834850 e vai dar 381,52, tá certo? Que no caso é aqui, ó. Tá vendo que um item tá negativo e o outro tá positivo? É porque um tá anulando o outro. Mas, Mateus, se eu injetei 557, por que tá batendo só 457? Devido à taxa de disponibilidade, que é pela questão de como ele tem uma ligação trifásica, ele paga pela taxa de disponibilidade da trifásica, que no caso seria 100, fixo, tá bom? Trifásica 100 e a bifásica 50, tá certo? Isso para energia fotovoltaica. Então, ele vai ter que pagar os 100 kW fixo, tá certo? Que é da disponibilidade. Então, ele vai conseguir abater só os 457, né? E o restante, ele acumula em crédito. Tudo bem? Essa é basicamente uma das diferenças da outra conta, né? Aqui a gente ainda consegue estar verificando aqui a questão do COSIP, que é a iluminação pública, né? Então, ele faz esse abate, né, do crédito de geração fora ponta, menos o consumo que ele vai poder abater, e ele paga só a disponibilidade e a taxa de iluminação pública. Tá ok? Esse foi o modelo número 2. Agora eu vou estar explicando o modelo 3, que é geralmente a fatura física que chega na residência de vocês. Aqui nós conseguimos estar verificando esse modelo de fatura que geralmente chega na sua residência, que é o modelo físico, tá bom? Aqui nós conseguimos analisar o grupo B, tá bom? A classe, que é a residencial, o tipo de ligação, que no caso aqui é a trifásica, o número do medidor, o tipo de faturamento, que é o normal, tá certo? Aqui em datas da leitura, nós conseguimos estar analisando, né, a leitura atual e a leitura anterior, que no caso seria o período de leitura, que nesse caso foi do dia 14 de 2 de 2023 até o dia 16 de 3 de 2023, contabilizando um total de 30 dias de consumo, tá certo? E a próxima leitura será no dia 17 de 4 de 2023 e a data da emissão dessa conta foi no dia 22 de 3 de 2023, conforme registrado aqui na conta, tá bom? Aqui em dados da leitura é muito importante nós verificarmos como ler essa questão, que no caso seria aqui, nesse canto esquerdo, seria a leitura atual e a leitura anterior, e na parte superior tem a questão do quilowatt-hora fora ponta
E a questão do injetado fora ponta. Matheus, o que é isso? O quilowatt-hora fora ponta seria o consumo faturado, seria a energia ativa, seria o que realmente você consumiu da distribuidora. E o injetado fora ponta seria o que você injetou na rede, o quanto o seu sistema gerou e quanto injetou na rede. Tá bom? Matheus, mas esses números aqui estão um pouco diferentes do que o meu aplicativo está mostrando. É porque ele só pega a leitura do medidor e faz essa diferenciação. Ele pega a leitura atual menos a leitura anterior. Então, para você descobrir o quanto você realmente consumiu e o quanto você realmente injetou, você pega a leitura atual menos a leitura anterior. Abrindo aqui a calculadora, nós vamos pegar a leitura atual, que seria 11.135 menos 10.344. Contabilizando aí um consumo de 791. Esse foi o consumo registrado, o consumo que ele consumiu da concessionária, da rede de distribuição, tá bom? E o quanto ele injetou? O mesmo processo. Eu vou até grifar aqui para você entender um pouco melhor, que seria essa leitura aqui menos essa leitura aqui. E o que nós acabamos de fazer foi essa leitura aqui menos essa outra leitura aqui embaixo, tá bom? Então agora nós vamos fazer a do injetado fora ponta, que seria essa leitura aqui menos essa. Então nós vamos pegar o 16.092 menos os 15.068, que seria o total de 1.024 que foi injetado na rede. Você pode estar se questionando agora, mas Matheus, no meu aplicativo ele está dando um número diferente. Ele está verificando um consumo maior, um consumo diferente do que está realmente registrado na minha conta. O que é isso? Esse fenômeno pode ocorrer devido à questão do alto consumo. Para nós descobrirmos isso, nós pegamos aquilo que o seu aplicativo está mostrando, né? Nesse mesmo período de leitura, que no caso, nesse exemplo, seria do dia 14/2 até o dia 16/3, você pega o quanto o seu sistema produziu nesse período de leitura, né? E faz a diferença com aquilo que realmente foi injetado. A diferença desses dois seria o alto consumo. Vamos para um exemplo. Matheus, nesse mesmo período de leitura da minha fatura, o meu aplicativo disse que eu produzi 1.300. Só que na minha conta está dizendo que eu só enviei 1.024. Quanto foi o meu alto consumo? A gente pega aquilo que o aplicativo disse, menos o que foi injetado na rede, tá certo? Então, no caso, seria os 1.300 menos os 1.024, tá bom? Que nesse caso aqui, 1.300 menos os 1.024, seria um autoconsumo de 276. Então, vale a pena, né, vale a pena ressaltar para a pessoa ficar um pouco atenada nessa questão do autoconsumo, que pode ser caracterizado por um novo equipamento que a pessoa está utilizando, ou um período de uso do equipamento ou de algum eletrodoméstico num período maior. Então, vale a pena ficar atento, tá certo? Porque mesmo sendo um alto consumo, ainda é um consumo. Então, para uma pessoa, exemplo, que tinha um consumo de 100 kWh e teve um alto consumo de 50, né? A junção desses dois consumos seria um consumo de 150. Confere? Então, o consumo real dessa pessoa foi 150 kWh, tá certo? Então, vale a pena ficar atento nessa questão desse consumo, tá bom? Nós vindo aqui para baixo, na questão da descrição da conta, nós conseguimos estar verificando dois tipos de consumo. O que seria isso, Matheus? Eu vou já explicar para você, mas antes nós vamos verificar aqui a questão do crédito de geração fora ponta. Você consegue estar verificando aqui, ó, esse valor de 576,88. O que é isso, Matheus? Eles são exatamente o valor do consumo de 691 kWh a 0,834850, que seria o valor da tarifa sem imposto.
tá bom? Você fazendo essa conversão de quilowatt-hora, multiplicando a esse valor da tarifa sem imposto, você chega a esse valor de 576,88, que é o que o crédito vai abater. Aí você deve estar perguntando, mas Matheus, eu tive uma produção de 1024 e eu não vou poder abater todo o meu consumo? Por quê? Se o meu consumo foi de 791, por que eu não, e eu produzi muito mais daquilo que eu consumi, por que eu não posso abater todo ele? Devido à questão da tarifa de disponibilidade. Que no caso aqui, como nós verificamos, o tipo de ligação dele é trifásica. E a tarifa de disponibilidade da trifásica é 100, fixo. Tá bom? E a da bifásica, 50. Então, nesse caso aqui, ele vai pagar os 100 kWh de disponibilidade já da trifásica fixo, né? E ele vai abater apenas o restante, que seriam os 691, tá certo? A gente pega o valor total do consumo dele, que foi de 791, menos os 100, que é da tarifa de disponibilidade, fica 691. Então, os créditos dele vai abater esses 691 e vai acumular aqui, ó, em créditos, que nós conseguimos estar verificando aqui, ó, a energia reversa acumulada para a ponta. O que seria isso? Seria o excedente que fica de crédito no seu medidor para você estar utilizando nas outras faturas, nos próximos meses. Que fica aqui, que nesse caso aqui, o cliente tem 5.252 kWh de crédito para ele estar utilizando como ele quiser, depois, nos próximos meses, né? E aqui, nós observamos que ele está pagando apenas a tarifa de disponibilidade, que é da trifásica, tá certo? E o COSIP, que é a contribuição de iluminação pública, tá bom? Então é isso. Esses foram os modelos de conta mais frequentes que nós analisamos, tá bom? Espero ter tirado todas as suas dúvidas. E em relação ao monitoramento, espero que o Abner também tenha tirado todas as suas dúvidas. Mas caso ainda tenha, você pode estar mandando mensagem para o nosso suporte, que nós vamos estar lhe respondendo o mais rápido possível a fim de solucionar o seu problema. No mais, até a próxima!